Estamos aqui no terceiro vídeo, do comentário da lição de número 11 da revista da editora Betel do terceiro trimestre de 2016. A lição de número 11 fala Jesus e o preço do discipulado. Então nós estamos aqui no vídeo número 3, que vai falar a respeito do tópico 3. E eu falo mais uma vez para você entrar lá no site da editora Betel. Lá tem diversos livros, materiais fantásticos sobre vários assuntos, e principalmente o livro Jesus, o maior personagem da história. Foi o livro também escrito pelo Bispo Manuel Ferreira e que fala, que é a base, né, para o comentário dessa revista aqui do terceiro trimestre, sobre Mateus, o Evangelho, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. Então você pode estar adquirindo esse livro lá e que vai ser muito importante. O livro tem mais conteúdo do que a revista, então te dá um embasamento maior, né? Então seria interessante você adquirir esse livro também lá no site da editora Betel. Então ligando para 0 operadora 21 3575 8900, tá ok? Então fica aí a dica para você poder adquirir lá o livro, que é a base dessa revista aqui. Então vamos lá, tópico 3. Tópico 3, o mestre e o desafio evangelístico. Meus irmãos, olha só, o ministério terreno de Jesus era composto de duas partes. Uma consistia em treinar os seus discípulos e a outra em pregar o evangelho das boas novas de salvação. Então eram duas coisas básicas. Tinha que treinar os discípulos e também pregar o evangelho. Jesus não deixou de pregar enquanto treinava, não. Tipo, não, agora eu só vou ensinar. Só vou ensinar, não vou mais evangelizar, não vou mais falar. Não, ele continuou curando, continuou pregando, continuou tudo que ele fazia. E mais foi treinando os seus discípulos, né? Então, tópico 3.1, sua compaixão pelas almas. Jesus via na necessidade do povo o quanto era importante a sua mensagem. Isso fazia com que ele tivesse uma grande preocupação em relação às almas a serem alcançadas. Naquele momento, ele identificava que não havia ninguém pastoreando o rebanho do seu pai. E muitos estavam vivendo desgarrados como ovelhas que não tinham pastores. O próprio Jesus fala, né? E muitos estavam andando como ovelhas que não tinham pastores. Então, ali havia o quê? A falta de um líder espiritual. E, irmãos, a falta de um líder espiritual pode ser a desgraça de um povo, não é verdade? Então, naquele momento, o povo estava doente em todos os aspectos. Essa é a grande realidade. Estavam doentes espiritualmente, eles estavam andando sem saber o que fazer, sem um norte, não é verdade? Sem um rumo, E Jesus identificou isso. Ele identificou isso, então ele falou, não, são ovelhas que andam como se não têm pastores. Então nós sabemos que pode ser a desgraça de um povo, a falta de um líder espiritual. E aí, meus irmãos, a compaixão desenvolvida por Jesus fazia com que ele chegasse a ter esse sentimento, né? O levava a uma vida de constante oração e principalmente cuidado para com aqueles. Não é verdade? Tanto é que quando Jesus fala com Pedro a respeito de ele apacentar suas ovelhas, você vê como que Jesus fala com Pedro, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus sabia, olha, eu estou indo embora, mas eu preciso que você fique aqui. Hoje a função da igreja é essa. A função da igreja é dar um norte para essas pessoas, para essas almas. Mostrar, olha só, tem um caminho. O caminho é Jesus. Não é verdade? E Jesus, ele orava constantemente por eles. Jesus fala com o Pai a respeito deles, pelo cuidado, pedindo que Deus cuidasse deles, não é verdade? Daquele povo, daquelas pessoas ali. E pedia também para os discípulos, que os discípulos orassem. Jesus, ele continua até hoje intercedendo junto ao Pai por nós, pela igreja. O próprio apóstolo diz que só existe um único intercessor entre Deus e o homem. Não é verdade? Só existe um que intercede. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que tem. Sabe por que Jesus tem essa condição? Porque ele sofreu. Ele sofreu todos
todos os sentimentos de compaixão, de angústia, por ver as pessoas se afastando da verdade, não é verdade? Se afastando do Criador. Então, hoje ele pode chegar, e eu creio que quando Jesus olha para nós aqui na Terra, ele olha assim e vê a condição que a humanidade se encontra, é verdade? Que a humanidade não mudou muito, não. A humanidade não mudou. Houve o quê? Houve a tecnologia, houve o avanço da tecnologia propriamente dita, a humanidade avançou em vários aspectos, enfim, mas a condição do homem de pecado continua a mesma. A mesmíssima coisa. Então eu creio que Jesus hoje ainda está intercedendo por nós, não é verdade? Apresentando ao Pai as nossas dificuldades em poder seguir o caminho certo que vai nos levar para o céu, né? Então nós vimos aqui que o amor de Jesus pelas almas, ele era incrivelmente profundo. Jesus, através de seus ensinamentos aos seus discípulos, ele tentava fazer com que eles entendessem a grandeza do seu amor. Ele queria, como se ele tentasse assim transmitir e os discípulos assimilarem para sentir a mesma coisa que ele sentia. Essa era uma das intenções de Jesus com seus discípulos. Eu queria que vocês sentissem o que eu sinto, porque eu sei que se vocês sentirem o que eu sinto, vocês também vão ter esse compromisso de pregar a palavra, de pregar o Evangelho. Então Jesus, ele tentava de todas as formas fazer isso. Nós, como os discípulos de Jesus nos dias atuais, irmão, nós devemos pedir que ele nos leve a sentir o mesmo amor pelas almas. É isso que a gente tem que orar. Senhor, me coloque em mim esse sentimento pelas almas, de amor pelas almas, né? Sem visar nenhum interesse, apenas para que as almas sejam alcançadas pela mensagem salvadora de Jesus Cristo, não é verdade? Então, no tópico 3.2, sua visão compartilhada com os discípulos. Irmãos, os discípulos de Jesus, eles experimentaram através do convívio com ele a imensidão do seu amor por eles e pelo seu povo, né? E viram o quanto ele orava ao Pai, preocupado com eles e com o povo. Eles experimentaram isso, porque eles conviviam com Jesus, eles viam na face de Jesus o sofrimento, vamos dizer assim, né? A tristeza, tipo, estou chegando no final e eu tenho que alcançar essas pessoas. Então o mínimo que eu tenho que fazer é treinar pessoas que fiquem no meu lugar, pelo menos isso, né? Então eles viam isso e viam Jesus orando constantemente a Deus. Hoje nós, como igreja, nós devemos também ter a responsabilidade de levar o conhecimento ao mundo, não é verdade? A pessoa daquele que tem cuidado para que sejamos salvos. A gente tem esse compromisso. Esse é o compromisso da igreja, levar ao conhecimento do mundo. Olha, essa é a pessoa que tem cuidado de você, que tem cuidado da igreja, que se entregou na cruz do Calvário por você. Então essa é a função da igreja. A função principal da igreja, irmão, é pregar o Evangelho para a salvação das almas. É claro que a gente faz um monte de outros eventos e tal, mas se a igreja, para poder estar desenvolvendo a função para a qual ela foi fundada que eu estou dizendo não é igreja local não, fundada lá no dia do Pentecostes, entendeu? Para ela mostrar isso, ela tem que ter essa preocupação e esse compromisso de levar ao conhecimento do mundo a pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos sempre buscar a Deus em oração, pedindo que nos ajude a compartilhar este sentimento de amor por aqueles que não conhecem Cristo. Então, assim como Jesus, né, como eu falei anteriormente, tentou fazer com que os discípulos assimilassem o amor dele, nós temos que pedir isso a Deus, para que nós podemos, de posse desse amor, desse sentimento, nós podemos sentir o desejo de levar. É isso aí que a gente tem que fazer, não é verdade? Então, meus irmãos, se nós não fizermos isso, de tentar contagiar, não é verdade? Compartilhar no sentido de contagiar, né, as pessoas para também sentirem esse amor. E é importante nós sabermos
meus queridos, que é justamente através da escola bíblica dominical é uma ótima ferramenta para ensinar que o amor de Cristo é capaz de transformar vidas. Então nós podemos usar este momento de estudo da palavra de Deus para orar, levantar um clamor por vidas que se encontram longe deste amor que é o amor que excede todo entendimento, o amor de Deus, né? Então a escola dominical é uma ótima ferramenta. A escola é uma ótima ferramenta não só para ensinar, mas também para compartilhar este amor e tentar fazer com que as pessoas possam assimilar este amor e sentir o desejo de pregar o evangelho também. Ok, meus irmãos? Tópico 3.3 diz a sua convocação aos discípulos. Irmãos, a visão multiplicadora de Jesus fez toda a diferença para a difusão do evangelho. Essa é a grande verdade. Quando Jesus entende essa visão de multiplicar, de ensinar e tal, e chamar para poder, entendeu? Então isso fez toda a diferença para a pregação do evangelho. Ao perceber o tamanho da necessidade da humanidade, ele convocou 12 dos seus discípulos e os treinou para que estes pudessem espalhar a sua mensagem. E mandou. E eles foram. E foi um sucesso. Um sucesso. Eles vieram trazendo bons testemunhos, ficaram maravilhados. A Bíblia diz isso, a palavra de Deus diz que eles ficaram maravilhados com o poder que eles receberam de Jesus e fizeram, curaram enfermo, expulsaram demônio, fizeram coisas tremendas e voltaram maravilhados. Então, irmão, foi um sucesso. Aí o que Jesus vê? Bom, olha só, já que fez esse sucesso todo, então agora a seara é muito grande. Não é verdade? É muito grande. Então é necessário que eu aumente o número daqueles que deveriam ser treinados. E aí é o que Jesus faz. Agora ele não fica só com os 12, mas aí ele chama o quê? Ele chama 70, não é verdade? Para que ele pudesse ali treinar e passar os ensinamentos de como eles deveriam fazer. A estratégia de Jesus era alcançar um máximo de almas e por isso ele convocou mais 70 para que pudesse eles serem treinados, né? Então essa era a estratégia de Jesus. Ele percebeu, foi um sucesso com 12, então eu vou aumentar e aí eu vou multiplicar mais e vou ensinar mais. Então naquele tempo Jesus já provou o quanto é necessário agir com estratégia para alcançar as almas. Isto nos deixa claro que nós devemos fazer hoje do mesmo jeitinho. O mesmo jeitinho. A gente não pode sair por aí pregando a palavra de qualquer jeito, tal, não. A gente tem que usar de estratégia. Treinamento de evangelismo, escola de líderes, não é verdade? Escola de evangelismo, entendeu? Tudo, seminários, tudo isso. Eu não estou falando de seminário de faculdade teológica, não. Estou falando de seminários na igreja mesmo. Treinamento mesmo, é isso que eu estou falando. Então, são estratégias. Irmão, nós vamos fazer um evangelismo aqui, mas vamos chamar aqui uma pessoa que conhece e tal. Hoje tem agências especializadas em evangelismo urbano e que verdadeiramente que é para alcançar os arredores da igreja. Que se cada um conseguir alcançar os arredores da sua igreja, a obra de Deus vai sendo feita. Porque hoje tem igreja em tudo quanto é canto, não é verdade? Então, irmão, é estratégia. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem estratégia. Então, para que nós alcancemos um número maior, é necessário que nós façamos o que Jesus fez. Jesus nos deu a receita do bolo. É só a gente bater e botar no forno. Não é verdade? A gente não precisa estar preocupado de como nós vamos fazer. Então, nós vemos que o mesmo jeito que Jesus fez. Por quê? Porque quando nós fazemos o uso de estratégia, nós alcançamos um melhor êxito na evangelização. Não tem segredo. Se a gente sair de qualquer jeito, sem focar aquilo que a gente precisa para a gente poder alcançar as pessoas, né? Então, Jesus, ele nos ensinou. Ele fez com 12, treinou 12, vai 12. Voltaram felizes, voltaram alegres com aquilo que eles fizeram, que eles viram. Aí Jesus falou, bom, então a seara é muito grande, o tempo é pequeno, eu vou chamar mais 70, eu vou treinar
mais 70, e aí vai se multiplicando, porque aí esses 70 vão treinar mais 70, vão mais treinar 70, então estratégia. Então a igreja hoje também tem que usar de estratégia para alcançar, porque esse foi o ensinamento de Jesus, né? Jesus ensinou para nós que nós devemos ter estratégia para alcançar as almas. Por quê? Porque existe também um preço para o discipulado. É o abandono, na verdade, é abrir mão, tomar sobre si a sua cruz para poder ser um discípulo de Jesus. Ok, meus irmãos? Então tá aí. Encerramos o vídeo de número 3, da lição de número 11. Eu espero que você tenha gostado do nosso comentário nesses 3 vídeos. E eu sugiro que você entre no site da Editora Betel, lá tem um catálogo de várias obras, de vários livros, inclusive o livro Jesus, o maior personagem da história, que é onde foi baseada essa revista, tá ok? E lá você adquirindo os produtos da Editora Betel, você vai estar ajudando aqui os vídeos de comentários das lições, porque a Editora Betel é a nossa parceira aqui no Evangelho Claro, aqui no comentário das lições. O site é www.editorabetel.com.br e o telefone é 0 operadora 21 3575 8900, ok? Então é isso aí. Então você entra lá e dá uma olhadinha lá nos produtos da Editora Betel, Bíblia do Culto, Inário Betel, Jornal Semeador e um monte de livros que a Editora Betel publica e tem publicado ao longo desses 25 anos de existência. Gostou do vídeo? Curte, não esquece de curtir e também compartilhar. Fale com seus amigos aqui do Evangelho Claro, o Evangelho Claro como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.